Obrigada por estarem aqui connosco a partilhar estratégias e atividades que possam melhorar a aprendizagem dos nossos alunos. Como já havíamos referido no webinar anterior, consideramos que conhecer as funções sintáticas ajuda a entender como as palavras interagem numa frase, e conhecer as classes de palavras é essencial para identificar e usar corretamente essas funções. Ora, tudo isto passa por uma prática intensa de forma a automatizar raciocínios e a conduzir à produção escrita com correção. No caso do predicado, e tendo como objetivo ensinar as novas funções sintáticas aos alunos de 6º ano, será fundamental que eles conheçam as subclasses do verbo, porque, na verdade, é o verbo que manipula o tipo de complementos que está na frase. Assim, será importante fazer exercícios com diferentes graus de exigência, começando por um treino médio até chegar ao último nível, o treino de alta intensidade, passando, antes disso, pelo treino avançado. Esta gradação permitirá ao professor abordar os conteúdos de acordo com os diferentes ritmos dos seus alunos. Comecemos então pelo treino médio, pedindo aos alunos que sublinhem o predicado. Atentem no seguinte exemplo. Neste exercício, pede-se que os alunos sublinhem o predicado de cada uma das frases e não se esquecendo de que o predicado é composto pelo verbo e os complementos que ele exige para que a frase tenha sentido. Podem também fazer corresponder a subclasse dos verbos aos elementos que devem fazer parte do predicado. Vejamos. Neste exercício, pedimos aos alunos para fazerem a correspondência entre a subclasse dos verbos na coluna A aos elementos que devem fazer parte do predicado na coluna B. Num grau avançado, podemos pedir aos alunos que construam os predicados das frases com as classes de palavras que são solicitadas. Vamos ver. Neste exercício, pede-se que os alunos construam os predicados das frases obedecendo às instruções de cada uma. Estas fichas ser-vos-ão enviadas posteriormente para que as possam utilizar desde já em sala de aula. Na verdade, exercitar o predicado facilitará a compreensão e a identificação das funções sintáticas que o integram. É, metaforicamente falando, uma espécie de preparação para o treino que será feito com cada uma das partes, os complementos. Esta espécie de trabalho de ginásio, conduzido de forma progressiva e sem saltar etapas, ajudará os nossos alunos a desenvolver o gosto pela gramática, compreendendo a sua utilidade. Como introduzir o ensino-aprendizagem do complemento oblíquo? Como todos sabemos, a melhor forma de introduzir um conteúdo gramatical é em contexto, isto é, partindo de um exemplo que surja no texto que se está a abordar. A partir daqui, no caso das funções sintáticas, devemos explicitar para que serve essa função. É essencial para completar o sentido da frase? Qual é a subclasse do verbo que a exige? Neste caso, transitivo indireto. Que importância tem para que a frase seja gramaticalmente correta? O complemento oblíquo é a função sintática que completa o sentido dos verbos transitivos indiretos. Não pode ser substituído por pronomes pessoais, átonos, pode ser composto por um grupo preposicional ou por um grupo adverbial. Como, por exemplo, ela acredita em milagres ou ela mora aqui. Se os alunos compreenderem a dinâmica deste tipo de construção, mais facilmente ganharão o gosto pela análise sintática e desenvolvê-la-ão de forma a escreverem melhor. Então, há que lhes ensinar que existem verbos, transitivos indiretos, que exigem obrigatoriamente complemento oblíquo, como podemos observar. Verbos indicativos de lugar, como morar, viver, habitar, encontrar-se, situar-se. Verbos de movimento, ir, vir, dirigir-se, chegar. Verbos com significado de duração, datar, durar, prolongar-se.
e verbos com significado de necessidade: precisar, necessitar, carecer. Além disso, é fundamental que os alunos saibam distinguir os complementos, nomeadamente o complemento indireto, que também exige preposição, do complemento oblíquo, que na maior parte das vezes exige preposição. Então, como se deve fazê-lo? Fazendo exercícios de substituição. No caso do complemento indireto, é possível substituí-lo por um pronome pessoal com a mesma função, por exemplo, lhes. No caso do complemento oblíquo, essa substituição não é possível, uma vez que a frase fica agramatical. Por outro lado, é imprescindível que os alunos conheçam as classes de palavras que podem fazer parte do complemento oblíquo. Esta dinâmica facilita não só a aprendizagem das classes de palavras, mas também a compreensão de que a gramática é um sistema organizacional onde tudo faz sentido, onde tudo tem uma função, uma utilidade, no sentido de se preservar a correção linguística. Vejamos. No caso do complemento oblíquo, ele pode ser constituído por preposição mais nome. O Pedro mora em Tomar. Ou pela contração da preposição com o determinante mais o nome. O Pedro dirigiu-se ao centro comercial. Ou apenas por um advérbio. Ele encontra-se longe. A etapa seguinte é a da prática. Quanto mais exercícios eles fizerem, maior será o domínio deste assunto. Deste modo, propõem-se exercícios diversificados, como, por exemplo, identificar frases onde está presente o complemento oblíquo. Neste exercício, pede-se aos alunos que sublinhem apenas os complementos oblíquos, não se esquecendo de que, ao contrário do complemento indireto, o complemento oblíquo, quando é iniciado por a, ao, às, aos, não pode ser substituído por lhe ou lhes. Também se pode pedir aos alunos que indiquem as classes de palavras que fazem parte do complemento oblíquo apresentado. Neste exercício, pede-se então aos alunos que prestem atenção ao complemento oblíquo destacado em cada uma das frases e digam quais as classes de palavras que o constituem, seguindo o exemplo. O predicativo do sujeito é também um novo conteúdo gramatical no 6º ano. E como o poderemos introduzir? A metodologia será a mesma. Partir de uma frase em contexto, definir e explicar a sua utilidade, relacionar com a sua classe do verbo e explicitar as classes de palavras que podem constituir o predicativo do sujeito. Assim, avançando a frase que surge como predicativo de sujeito num determinado texto, a sua definição deve ser registada pelos alunos. Os alunos devem também saber que é a partir da subclasse do verbo, verbos copulativos, que surge o predicativo do sujeito. Existe uma lista que poderão copiar para o caderno e memorizá-la. Seguidamente, devem conhecer as classes de palavras que poderão constituir o predicativo do sujeito. No entanto, todos sabemos que eles não dominam as classes de palavras. Para isso, deverão consultar o material que será fornecido no manual Palavras Fora da Caixa, para o efeito, que os ajudará na classificação morfológica. Vejamos então os elementos que podem fazer parte do predicativo de sujeito. Verbo copulativo mais determinante mais nome. O Pedro é meu namorado. Verbo copulativo mais nome. Ele continua ladrão. Verbo copulativo mais adjetivo. A minha filha está linda. Verbo copulativo mais advérbio. O meu aniversário foi ontem. Verbo copulativo mais pronome. Isso parece meu. Verbo copulativo mais preposição mais nome. Ele permanece em casa. Uma outra ideia que vos trazemos é de fornecermos aos alunos exemplos de palavras devidamente classificadas para que construam frases seguindo determinadas instruções gramaticais. Vejamos, por exemplo, os nomes, nome próprio, nome comum coletivo.
Adjetivos como bonito, alto, inteligente, forte, pequeno, rápido. Advérbios, fornecendo também as suas subclasses, advérbio de afirmação, de negação, de quantidade e grau, de modo, de tempo, de lugar, interrogativo. Por último, treinar, treinar, treinar. Esta é a fase em que os alunos aplicam o que sabem e aprendem a racionalizar a construção de frases gramaticalmente corretas. Para tal, podemos ter exercícios diversificados como exercícios de identificação, em que os alunos terão de identificar os complementos pedidos, exercícios de completação, em que os alunos devem completar as frases com o predicativo do sujeito, e também exercícios com instruções precisas, tendo em conta as classes de palavras que podem constituir o predicativo do sujeito. Caros colegas, como podemos ver, a nossa sugestão aponta para a exercitação progressiva e consciente. Através da prática exaustiva, através de um treino orientado, acreditamos que os alunos compreenderão a dinâmica da língua portuguesa, ganhando, assim, o gosto por fazer mais e melhor. No próximo webinar, apresentaremos mais estratégias, atividades, sugeriremos mais exercícios, tudo com o objetivo de contribuir para um ensino de qualidade no que diz respeito à língua portuguesa. Obrigada pela vossa presença. Até já!